Você já percebeu como as mentiras sobre você começaram a pesar mais para quem as lançou do que para você mesmo? Já sentiu aquela estranha virada em que a dor de ser injustiçado se transforma em uma força silenciosa, quase inexplicável? O que antes parecia derrota, na verdade, era o começo de uma batalha espiritual que revelou a sua verdadeira identidade como escolhido. E aqui está o mistério. Por que aqueles que zombaram de você agora parecem incomodados com o seu silêncio? Por que a sua indiferença fere mais do que suas antigas tentativas de explicar? Há uma promessa escondida por trás de cada lágrima. E é isso que poucos entendem. O que eles chamaram de fraqueza se tornou a sua maior arma de vitória. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje vamos desvendar juntos, porque a sua força, o seu silêncio e a sua liberdade incomodam tanto aqueles que tentaram te manipular. Este vídeo é um chamado para quem busca entender a raiz da própria dor e transforma-la em poder espiritual. Então já se inscreva no canal, fortaleça essa comunidade e descubra com a gente aquilo que estava oculto sobre a sua vida. Há momentos na vida em que a verdade se apresenta como um clarão que não pode mais ser apagado. Você já sentiu o peso de descobrir que tudo aquilo que disseram sobre você não passava de manipulação? Essa revelação dói, mas também liberta. Porque, quando a mentira vem à tona, o escolhido percebe que o inimigo não tinha medo da sua fraqueza, mas sim do seu despertar. É nesse ponto que a batalha espiritual ganha uma nova dimensão. Quem tentou te diminuir nunca esteve realmente cego. Eles sabiam exatamente o potencial que carregava, mas precisavam apagar sua luz para manter o controle. A mentira, na verdade, foi a estratégia usada para te prender em um ciclo de culpa e insegurança. Só que esqueceram de um detalhe. A verdade é indestrutível e mais cedo ou mais tarde, ela sempre ressurge. E quando ela ressurge, os papéis se invertem. Pense em quantas vezes você foi acusado injustamente. No trabalho, alguém espalhou rumores sobre você para proteger a própria imagem. Na família, talvez tenha sido tratado como o problema, quando na verdade era o pilar que sustentava todos. Esses exemplos mostram que as mentiras não foram criadas por acaso, mas porque sua presença expunha fraquezas que os outros não tinham coragem de encarar. O choque da verdade é doloroso, mas é também o portal para o fortalecimento espiritual. É quando você percebe que a rejeição foi, na realidade, um desvio divino. As lágrimas que pareciam sem sentido se transformam em sementes de sabedoria. Cada acusação injusta abriu espaço para que você aprendesse a confiar menos nas vozes humanas e mais na direção de Deus. Isso não é apenas sobrevivência, é preparação. E se tudo isso que você viveu fosse necessário para te arrancar de lugares que nunca mereceram a sua lealdade, e se cada mentira fosse apenas uma forma de Deus te mostrar que a sua identidade não depende da opinião dos outros, essas perguntas não trazem respostas fáceis, mas abrem um caminho profundo que leva ao próximo entendimento. O preço emocional de carregar os outros até o limite. Existe um limite invisível entre cuidar e se perder de si mesmo. Você já percebeu como, em alguns relacionamentos, quanto mais você dá, menos parece ser suficiente? Esse esgotamento não é fraqueza, é um alerta. Psicólogos chamam de fadiga da compaixão, mas espiritualmente é o sinal de que você foi drenado por pessoas que nunca aprenderam a se sustentar. E esse é um peso insuportável para o coração do escolhido. O mais doloroso é perceber que a exaustão não vem apenas de estranhos. Muitas vezes, ela nasce dentro da família, em amizades antigas ou em relacionamentos amorosos. Você corre para acudir nas emergências, oferece conselhos, se sacrifica para resolver problemas que nem eram seus. E o que recebe em troca? Cobrança, manipulação e ingratidão. O que deveria ser amor se torna exploração. Pense no exemplo de alguém que sempre é chamado para apagar incêndios emocionais. A amiga que só procura quando está em crise. O parente que aparece apenas para pedir dinheiro. O parceiro que exige atenção, mas nunca oferece apoio. Com o tempo, o escolhido percebe que se tornou um pronto-socorro da alma dos outros. Mas ninguém se importa em cuidar das feridas dele. Esse ciclo é tóxico e destrutivo. Quando a compaixão se transforma em prisão, algo precisa mudar.
É nesse ponto que você aprende a colocar limites. Dizer não é egoísmo, é sabedoria espiritual. Afinal, até Jesus se retirava para orar sozinho, porque entendia que não poderia curar multidões se não estivesse fortalecido pelo Pai. Você também precisa desse fortalecimento, dessa pausa que restaura, e talvez seja exatamente por isso que você está aqui, porque no fundo sente que não dá mais para sustentar um peso que não foi colocado em seus ombros por Deus. Essa dor não é o fim, é o convite para aprender a distinguir entre ser canal de bênção e ser explorado. E quando você começa a reconhecer esse limite, o silêncio se torna sua arma mais poderosa. Quantas vezes você tentou se explicar, acreditando que dessa vez entenderiam seu coração? Você repetia os mesmos argumentos, mostrava provas, até chorava, mas parecia falar com paredes. O escolhido descobre, um dia, que explicar demais é como jogar pérolas aos porcos. Não traz compreensão, apenas desgasta a alma. E é nesse instante que o silêncio começa a falar mais alto. A decisão de parar de explicar não surge de repente. Ela vem depois de muitas tentativas frustradas. É a gota d'água que cai depois de anos de paciência. Você percebe que o outro não estava interessado em ouvir, mas em colher munição para atacar. O diálogo era uma armadilha, e cada explicação se tornava uma nova oportunidade de manipulação. Oh, silêncio. Nesse caso, é libertação. Imagine alguém que, diante de acusações injustas, decide apenas olhar nos olhos e não responder. No começo, quem acusa se sente no controle, mas logo percebe que não ter sua reação é mais perturbador do que qualquer defesa. Esse é o poder do silêncio do escolhido. Ele corta mais fundo que a espada das palavras. O curioso é que o silêncio revela muito mais do que um discurso. Ele mostra que você não precisa de plateia para validar sua verdade, que sua paz é mais importante que qualquer justificativa, e que quem se esforça para te mal interpretar nunca mereceu acesso ao seu coração. O silêncio é, na verdade, o grito da sua independência espiritual. Mas esse silêncio também abre outra questão provocadora. Se não precisamos mais nos explicar, por que ainda buscamos a aprovação de quem nunca vai nos aceitar? A resposta está no próximo passo dessa jornada, onde entendemos que a validação externa sempre foi uma armadilha para nos manter presos. Buscar aprovação é como correr atrás de uma sombra que nunca pode ser alcançada. Você já notou como sempre que acha que finalmente será reconhecido, alguém muda as regras? Um dia criticam sua postura, no outro apontam seu passado. Em seguida, atacam suas escolhas. Parece que nada do que você faz é suficiente. E sabe por quê? Porque nunca foi sobre você. Foi sobre o poder que tinham em te ver correr atrás. Esse jogo é cruel, porque faz você acreditar que a falha está em si mesmo. É como estudar incansavelmente para uma prova cuja nota nunca será divulgada. Você se desgasta, mas nunca recebe o resultado. A aprovação deles não passava de uma isca para te manter na corrida. E quando você percebe isso, algo dentro de você quebra, mas é uma quebra necessária. Veja o exemplo de uma criança tentando agradar o pai que nunca reconhece seus esforços. Ela traz boas notas, ajuda em casa, obedece, mas ainda assim, ouve que não é o bastante. Essa criança cresce acreditando que precisa se provar o tempo todo, até que um dia entende que o vazio nunca esteve nela, mas na incapacidade do outro de oferecer amor verdadeiro. O mesmo acontece com o escolhido. Quando você abandona essa corrida, o mundo muda de cor. Descobre que sua identidade não depende de palmas humanas, mas do selo divino que já carrega. Essa é a verdadeira liberdade. Deixar de medir sua vida por padrões que foram criados para te manter pequeno. De repente, a aprovação que antes parecia essencial se torna irrelevante. E é aqui que surge a chave. Quando paramos de mendigar a aprovação, começamos a entender o real valor da nossa bondade. Só que essa bondade precisa ser protegida, porque muitas vezes será confundida com uma obrigação eterna. E é exatamente sobre isso que precisamos falar a seguir. Se até aqui essa mensagem falou direto ao seu coração,
e você sente que esse conteúdo tem feito diferença na sua vida, considere apoiar o canal clicando no botão Valeu que fica logo abaixo do vídeo. É uma forma simples de contribuir para que possamos continuar produzindo mensagens que fortalecem a sua fé e revelam verdades que poucos têm coragem de expor. Cada gesto seu é um combustível para manter viva essa comunidade de escolhidos. E enquanto você reflete sobre esse apoio, prepare-se, porque na próxima parte vamos revelar por que sua bondade foi confundida com uma obrigação eterna e como isso mudou todo o rumo da sua batalha espiritual. Poucos percebem como a bondade pode ser facilmente distorcida por aqueles que não entendem seu valor. O que você ofereceu como presente, muitos passaram a tratar como dívida. Eles não enxergavam o carinho como escolha, mas como obrigação. E assim começaram a se apoiar em você como se fosse um pilar eterno, sem nunca se questionar se estavam retribuindo. Essa é a grande armadilha da generosidade. Volka Perdova. E eles viam isso como garantia de que sempre perdoaria. Você ajudava, e eles acreditavam que sempre estaria disponível. O escolhido descobre cedo ou tarde que seu coração foi transformado em contrato invisível, um acordo que nunca assinou. O que era gesto se tornou cobrança, e o que era compaixão se tornou exploração. Imagine uma pessoa que sempre oferece carona a colegas de trabalho. No início, todos agradecem. Depois de um tempo, já não existe gratidão, apenas expectativa. Se um dia ela não puder, é acusada de egoísmo. Assim também acontece com quem oferece apoio emocional. O que antes era visto como luz, agora é tratado como dever. Essa percepção é injusta e destrutiva. Mas chega o momento em que o escolhido desperta. Ele entende que continuar dando sem limites não é amor, é autodestruição. A bondade precisa ser regada por respeito. E quando esse respeito desaparece, a bondade precisa recuar, não para se apagar, mas para se preservar. Porque o dom de cuidar é sagrado e não deve ser gasto com quem o confunde com servidão. Essa virada incomoda profundamente aqueles que estavam acostumados a receber sem medida. De repente, eles gritam que você ficou frio, que perdeu a essência, quando na verdade você só colocou ordem no que sempre foi seu. E é nesse ponto que uma nova lição surge. Agradar demais aos outros pode custar a sua própria alma. O desejo de agradar nasce do coração puro, mas quando se torna excessivo, transforma-se em armadilha. Você já viveu a experiência de calar a própria dor só para não desagradar alguém? Ou de sorrir quando por dentro estava despedaçado? Esse é o preço oculto de viver para agradar. Cada concessão apaga uma parte da sua identidade. No começo, parece inofensivo, um silêncio aqui, um sim forçado ali. Mas com o tempo, você percebe que não se reconhece mais. O reflexo no espelho mostra alguém que vive para o conforto dos outros e não para a própria verdade. Esse vazio corrói, e o pior é que quem se beneficia raramente percebe. Estão ocupados demais em receber o que você nunca deveria ter cedido. Um exemplo simples é o de alguém que aceita convites sociais que detesta, apenas para não decepcionar. A cada evento, sente-se mais esgotado, mais distante de si, até que um dia percebe que sua vida se tornou palco de personagens criados para manter os outros satisfeitos. E a pergunta inevitável surge: onde ficou a pessoa real? O despertar acontece quando você entende que essa falsa paz não é bênção, é escravidão. A paz verdadeira não nasce do sacrifício de quem você é, mas da coragem de permanecer autêntico. Isso significa dizer não quando necessário, mesmo que cause desconforto. Significa abraçar a sua própria voz, mesmo que isso incomode quem estava acostumado ao seu silêncio. E é justamente quando essa autenticidade floresce que muitos se levantam contra você. Dizem que mudou, que ficou difícil de lidar, quando na verdade você apenas se encontrou. Esse movimento revela uma nova verdade espiritual. A lealdade, quando mal compreendida, vira corrente que precisa ser quebrada. A lealdade é um dos dons mais preciosos que um escolhido pode carregar. Esther Presenti. Apoiar, sustentar em momentos de dor é sinal de caráter. Mas o que deveria ser virtude, muitos transformam em instrumento de controle. Sua constância, ao invés de ser valorizada,
se tornou moeda de chantagem emocional. Esse é o fardo da lealdade mal usada. Você permaneceu firme quando todos já haviam desistido. Defendeu pessoas em momentos em que ninguém mais acreditava nelas. E qual foi a resposta? Abusaram dessa lealdade, confiando que sua fidelidade seria eterna, não importando as circunstâncias. Para eles, sua devoção não era escolha, mas obrigação. E isso é um erro grave. Pense em Sansão, cuja força foi entregue em mãos erradas por causa da confiança depositada em Dalila. A lealdade dele não era fraqueza, mas foi manipulada até se transformar em queda. Assim também acontece na vida dos escolhidos. A fidelidade, quando explorada, pode se transformar em prisão, e é preciso discernir quando a lealdade deixou de ser virtude para se tornar corrente. O rompimento nunca é fácil. Exige coragem para reconhecer que continuar fiel em certas situações não é honra, mas autoaniquilação. Exige reconhecer que sua energia não pode ser desperdiçada em causas que se voltam contra você. A verdadeira lealdade é livre, nunca forçada, nunca manipulada. Quando é usada como chantagem, deixa de ser dom e se torna veneno. E quando você decide quebrar essa corrente, a reação é imediata. Aqueles que viviam à custa da sua constância entram em desespero, chamam você de traidor, acusam de ingratidão, mas a verdade é que sua lealdade, ao ser abusada, deixou de ser presente. E a partir desse ponto, surgiu um novo despertar. Reconhecer quando o amor que recebia era apenas uma performance diante da plateia. O verdadeiro amor não precisa de testemunhas para existir, mas muitos só demonstram afeto quando há olhos observando. Eles não se importam em cuidar em silêncio, só em exibir ao mundo um espetáculo de bondade. Esse amor performático não alimenta, não fortalece, não cura. É apenas uma encenação feita para massagear o ego. Você acreditou, por um tempo, que aqueles gestos eram reais. Afinal, quem não se comove com palavras bonitas ou com atos de afeto em público? Mas logo percebeu a frieza quando os holofotes se apagavam. O abraço só vinha na frente dos outros. O pedido de desculpas só surgia quando havia audiência, e o carinho sumia quando ninguém mais estava olhando. Essa descoberta é dolorosa porque toca diretamente na confiança. O que parecia ser entrega era, na verdade, uma manipulação. Cada gesto não era para o seu coração, mas para a imagem deles. Você se tornou figurante em um teatro onde o protagonista era sempre o outro. E não há relacionamento saudável que sobreviva a esse tipo de encenação. O despertar acontece quando o escolhido entende que amor de verdade não precisa ser provado em público. Ele se manifesta no cuidado silencioso, na presença discreta, na paciência diária. Amor verdadeiro não busca plateia, busca conexão. E quando isso fica claro, todo afeto performático perde o encanto. E então surge a pergunta que abre o próximo capítulo. Se o amor deles não era genuíno, o que dizer do silêncio que você sempre interpretou como respeito? E se esse silêncio, na verdade, fosse apenas mais uma forma de controle? Durante muito tempo você acreditou que o silêncio era sinal de respeito, que morder a língua ou deixar passar era atitude madura e pacífica. Mas o tempo mostrou outra face dessa escolha. O silêncio, em mãos erradas, virou instrumento de manipulação. Quem se beneficiava dele não o enxergava como sabedoria, mas como submissão. A cada palavra engolida, a cada opinião reprimida, alguém fortalecia o domínio sobre você. Sua calma era usada como prova de concordância, sua paciência era vista como fraqueza. Não havia admiração pelo seu autocontrole, apenas certeza de que poderiam ditar suas reações. E pouco a pouco, esse silêncio que parecia virtude se transformou em corrente invisível. Imagine alguém que, para evitar brigas em casa, se cala diante de ofensas constantes. Para os outros, parece ser tolerância, mas na realidade, é uma prisão que alimenta o poder do agressor. É assim que o silêncio, quando não escolhido livremente, deixa de ser honra e se torna fardo. Ele não protege, sufoca. O momento de despertar chega quando você entende que o verdadeiro respeito não nasce do medo, mas da verdade. Quem realmente o ama e valoriza
quer ouvir sua voz, mesmo que discorde. Não existe paz em calar eternamente. Só existe alienação. E um coração alienado não consegue florescer. É nessa quebra que surge a coragem de falar, to say positioner, de não deixar mais que a ausência de palavras seja usada contra você. Mas junto com essa coragem vem uma nova revelação. Aqueles que jogavam com seu silêncio também tinham um repertório de jogos repetitivos que, cedo ou tarde, se tornariam previsíveis. No começo, cada golpe parecia surpreendente. As mentiras eram bem contadas. Os falsos arrependimentos soavam sinceros. As manipulações vinham carregadas de emoção, mas com o tempo, você passou a enxergar os padrões. As palavras se repetiam, as estratégias se reciclavam. As expressões eram sempre as mesmas, e o que antes assustava começou a cansar. Esse é o poder da previsibilidade. Ela rouba o impacto. Quando o escolhido começa a identificar os truques, a confusão dá lugar à clareza. O teatro perde a graça. A culpa não dói mais. A ameaça não assusta. E até o pedido de desculpas vira ruído de fundo. Aquilo que antes drenava energia agora parece apenas uma repetição entediante. É como assistir ao mesmo filme dezenas de vezes. No início, cada cena causa impacto. Depois, você já sabe o que vai acontecer e a emoção desaparece. Assim também acontece com os jogos de manipulação. Tornam-se monótonos. O escolhido não reage, porque não é mais pego de surpresa. E essa indiferença é insuportável para quem vive de controle. A partir desse ponto, você não precisa mais lutar contra os jogos, porque eles já não têm poder. Você os observa com distância, como quem vê uma peça mal ensaiada. Essa distância não é frieza, é maturidade espiritual. É o sinal de que você não está mais preso ao palco de quem insiste em viver de ilusões. E é aqui que uma nova revelação se abre. Se eles repetem tanto os mesmos padrões, porque as versões da sua verdade mudam conforme o público. É no contraste dessas versões que você descobre a fragilidade de toda a encenação. A verdade é sempre a mesma, não importa quem esteja ouvindo, mas quem vive de máscaras não pode sustentá-la. Você percebeu isso ao notar que, dependendo da plateia, as histórias mudavam. O que era dito em particular não batia com o que era dito em público. O que era prometido diante de você desaparecia diante dos outros. E esse choque é doloroso. No início, você até tentou justificar. Pensou que talvez tivesse entendido errado, que fosse confusão de memória. Mas as contradições se repetiram tantas vezes que ficou impossível ignorar. Não era engano, era estratégia. Cada versão da história era moldada para impressionar, manipular ou se proteger, nunca para revelar a verdade. Esse jogo se torna claro quando você percebe que sempre saía como o errado nas narrativas deles. Para os amigos, você era o culpado. Para a família, ira ou ingrato. Para os estranhos, era o vilão da história. Mas nos bastidores, quando não havia plateia, eles se revelavam frágeis e dependentes. Era um teatro de múltiplos papéis, todos criados para esconder a realidade. Quando esse véu cai, o impacto é profundo. Você entende que a busca por coerência é inútil, porque não há verdade a ser descoberta, apenas versões criadas para o público da vez. É nesse ponto que surge a libertação. Parar de gastar energia tentando se defender de narrativas que nunca foram justas. Mas ao perceber esse jogo de versões, você descobre algo ainda mais poderoso. A necessidade de aprender a investir seletivamente sua energia. Porque gastar forças com quem só vive de encenação é a mesma coisa que despejar tesouros em um poço sem fundo. O escolhido aprende que investir energia não é sobre dar a todos, mas sobre discernir quem merece. Você já se sentiu drenado por gastar tempo com pessoas que não mudavam? Por insistir em relações que só traziam desgaste? Esse é o efeito de investir sem sabedoria. A alma se esvazia enquanto os outros se alimentam do que nunca devolverão. No início, você acreditava que insistir era prova de fé. Pensava que, se amasse mais, tivesse mais paciência, no fim as coisas mudariam. Mas a verdade é que nem todo solo é fértil. E plantar em terra seca só consome sementes que poderiam florescer em outro lugar. Esse é o despertar
para o investimento seletivo. Veja o exemplo de alguém que dedica anos a uma amizade desequilibrada. Está sempre presente, mas quando precisa, nunca encontra apoio. A balança é injusta e a cada nova tentativa, o vazio aumenta, até que percebe que esse esforço não gera frutos, apenas desgaste. A partir daí, começa a direcionar suas forças para quem realmente valoriza. Essa mudança não é frieza, é estratégia espiritual. Significa reconhecer que sua energia é limitada e deve ser usada em lugares de reciprocidade, onde haja crescimento mútuo. Investir seletivamente é um ato de amor próprio, é preservar a própria vida para poder continuar caminhando em direção ao propósito. E quando você dá esse passo, a libertação é imediata. O peso some, a mente clareia e a paz retorna. Só então você percebe uma verdade que muda tudo. Eles precisavam muito mais de você do que você deles. E é essa revelação que transforma toda a dinâmica da batalha espiritual. Por anos, tentaram convencê-lo de que sua presença era dispensável. Fizeram você acreditar que seria facilmente substituído, que o mundo deles seguiria normalmente sem sua participação. Mas a verdade sempre foi outra. Eram eles que precisavam de você, não o contrário. Seu silêncio revelou a dependência oculta que sempre existiu. Basta observar como ficaram desnorteados quando você se afastou. As tarefas simples que antes fluíam pararam de acontecer. As decisões que tomavam com segurança se tornaram hesitantes. A falsa independência se desfez, mostrando que sua energia era o alicerce escondido de toda aquela estrutura. Pense em alguém que sempre cuidou da parte invisível de um relacionamento. Organizava, lembrava, sustentava. Quando essa pessoa sai de cena, tudo desmorona. Foi exatamente isso que aconteceu quando você decidiu se preservar. Eles descobriram que não era você quem dependia, mas eles que se apoiavam na sua força. Essa revelação é poderosa porque inverte os papéis. O que antes parecia fragilidade sua, revelou-se como poder. Seu valor nunca esteve na aprovação deles, mas na constância que só você tinha. E quando essa constância foi retirada, a ausência falou mais alto do que qualquer discurso. E é justamente nesse vazio que surge a grande virada. A consciência de que não é preciso carregar o peso da vida alheia para ser importante. A partir daqui, o escolhido descobre que pode evoluir sem carregar dramas que não são seus. No início, o drama parecia urgente. Cada briga, cada acusação, cada manipulação fazia seu coração disparar. Você acreditava que precisava resolver, responder, acalmar. Era como se a paz do mundo dependesse da sua intervenção. Mas com o tempo, algo mudou. O drama deixou de ser centro e passou a ser ruído de fundo. Essa transição acontece quando o escolhido começa a investir em si. Os gritos não têm mais força porque sua atenção está em outro nível. As acusações não encontram eco porque sua mente está voltada para propósitos maiores. O que antes era tempestade, agora soa como trovão distante, incapaz de causar medo. É como quando você está ouvindo uma música que ama e ao fundo alguém fala sem parar. A voz está lá, mas não tem relevância. Assim é o drama quando você cresce espiritualmente. Ele existe, mas não ocupa mais o primeiro plano da sua vida. A prioridade passa a ser o que edifica, não o que destrói. Esse processo incomoda profundamente quem se alimenta do caos. Eles percebem que perderam o controle porque você não reage mais como antes. Já não se deixa prender pelos altos e baixos emocionais que antes sugavam sua energia. E isso os deixa mais barulhentos, porque não suportam sua indiferença. Mas a indiferença é sinal de evolução. É a prova de que você saiu da arena deles e entrou no caminho da própria construção. E quando isso acontece, uma nova verdade surge. O respeito que sempre buscou só aparece quando você para de implorar por ele. Tudo o que você viveu não foi acaso. Cada lágrima, cada injustiça, cada mentira lançada contra você se tornou combustível para a sua evolução espiritual. O que parecia queda era preparação. O que parecia rejeição era desvio divino. E agora, os que tentaram te prender em correntes de manipulação
são forçados a assistir à sua ascensão, incapazes de apagar a luz que Deus acendeu em você. O mais surpreendente é perceber como a indiferença que tanto criticam é, na verdade, seu maior sinal de força. Você não reage mais porque não precisa. Você não se explica mais porque aprendeu que sua verdade não cabe em ouvidos fechados. O silêncio que antes era interpretado como fraqueza, hoje é a marca da sua soberania espiritual. Eles mentiram sobre você, tentaram te pintar como fraco, ingrato, incapaz. Mas a vida mostrou o contrário. Você saiu mais forte de cada batalha. Suas feridas viraram testemunho. Suas perdas viraram sementes. Sua solidão virou território de intimidade com Deus. Aquilo que foi usado para te destruir se tornou a prova viva de que você foi escolhido. E agora, diante de tudo isso, uma pergunta precisa ecoar dentro de você. Até quando vai aceitar viver limitado pela opinião de quem nunca entendeu seu valor? Essa é a hora de agir. Essa é a hora de romper de vez com as correntes invisíveis e assumir a identidade que o céu já confirmou sobre você. Se essa mensagem despertou algo em sua alma, compartilhe sua experiência nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua caminhada. Deixe o seu like para mostrar que está decidido a proteger sua energia e se sente que esse trabalho merece ser sustentado